E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Chat GPT, que é uma inteligência artificial que reúne muitas informações da internet e gera textos baseado nessas informações acumuladas. É muito interessante, eu já fiz vários testes fazendo perguntas, mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. Eu vou fazer perguntas sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias para ver se essa inteligência artificial consegue dar respostas corretas sobre a igreja. Então vamos lá. Deixa eu perguntar aqui, eu sei que funciona em português, tanto como em inglês, embora em inglês provavelmente tenha mais respostas, elabora melhor, porque tem mais conteúdo na internet em inglês do que em português, mas vamos tentar em português. Eu vou perguntar aqui, o que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Ok, deixa eu ver o que vai gerar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a resposta da inteligência artificial, mais conhecida como Igreja Mórmon. Tudo bem, tá certo, né? Afinal, por muitos anos, o apelido da igreja foi Igreja Mórmon, mas o presidente Nelson, ele pediu alguns anos atrás que nós usássemos o nome correto da igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então, tudo bem, tá entre parênteses lá, Igreja Mórmon, tá aceitável. É uma religião fundada nos Estados Unidos por Joseph Smith em 1830. Eu sei que alguns membros da igreja não gostam de usar a palavra fundada, porque nós acreditamos que a igreja é uma restauração da mesma igreja que existia nos últimos dias, né? Aliás, a igreja que existe nos últimos dias é uma restauração da igreja que existia no meridiano dos tempos, na época do Salvador. Então, muitas vezes, quando nós explicamos para pessoas que não são da igreja, nós falamos que a igreja foi restaurada no ano de 1830, precisamente no dia 6 de abril de 1830. Mas pode ser usada fundada, porque ela realmente começou nesses últimos dias, nessa data. Os membros da igreja são chamados de santos últimos dias ou mormons. A igreja mórmon, e aí ponto negativo, não é tudo bem. A mídia às vezes se refere como igreja mórmon, muitas vezes se refere como igreja mórmon. Acredito que Joseph Smith foi escolhido por Deus para restaurar o evangelho original de Jesus Cristo, que foi perdido ao longo dos séculos, que eu acabei de falar para vocês. Os membros da igreja acreditam que o livro de Mórmon é uma escritura sagrada complementar à Bíblia, que conta a história de povos antigos das Américas e ensina princípios do evangelho. Corretíssimo. A igreja tem uma forte ênfase na família e na vida após a morte. Os membros acreditam que a família pode ser eterna e que os relacionamentos construídos na Terra podem continuar após a morte. Também correto esse ponto que é enfatizado nesse parágrafo. A igreja também tem uma forte ênfase na caridade e no serviço aos outros. É verdade, a igreja doou mais de $1 bilhão no último ano para caridade. A igreja mórmon, incomoda um pouco quando fala igreja mórmon, porque já há vários anos, né, desde que o presidente Nelson se tornou o profeta, nós queremos ser reconhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, chamar a gente de mórmon, embora não é uma palavra ruim, pelo contrário, é uma palavra boa, de um profeta, é uma palavra de uma escritura sagrada, né? O livro de Mórmon, que é comparável à Bíblia. Mas, se você não é da igreja, se esforce por chamar a gente como membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias ou a Santos dos Últimos Dias. É assim que a gente prefere ser chamado. Mas tudo bem. Vamos lá. A Igreja Mórmon tem mais de 16 milhões de membros em todo o mundo e é uma das religiões que mais cresce. Tudo isso é verdade. Acho que já chegou a 17 milhões, mas eu não tenho certeza. Vamos ver o relatório que vai vir na Conferência Geral. Os membros são organizados em congregações locais chamadas de alas e estacas. A ala é uma congregação menor e um conjunto de alas, aí umas 5 alas formam uma estaca. Lideradas por membros da igreja, que são chamados de bispo e presidente de estaca. A liderança geral da igreja é composta por um profeta, seus conselheiros e o coro dos 12 apóstolos. Gostei, muito bem. Vamos ver se essa inteligência artificial nos diz um pouco mais. Quero saber, me fale mais sobre o livro de Mórmon. A resposta. O livro de Mórmon é uma escritura sagrada para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acredita-se que ele seja um registro de povos antigos
que viveram nas Américas, que foram visitados e ensinados por Jesus Cristo após sua ressurreição. Segundo a tradição mórmon, um homem chamado Joseph Smith Jr. foi visitado por Deus e por Jesus Cristo em 1820 e recebeu a comissão de restaurar o evangelho original de Jesus Cristo. Em 1823, ele disse ter recebido visitas de um anjo chamado Moroni, que ensinou sobre o livro de Mórmon. Bom, a forma como está escrito, né, a tradição mórmon, não é, na verdade, a gente tem muita história, então a gente não fala tradição mórmon. Isso está registrado. Joseph Smith, ele alegou ter visto Deus, Jesus Cristo. Tradição mórmon parece que foi um conhecimento passado de forma oral, mas tudo está registrado, tem testemunhas. Né? A primeira visão não tem testemunhas humanas, né? Só estava Joseph no bosque. Mas Joseph contou essa experiência. A gente tem aí 5 relatos da primeira visão que ele mesmo ele pronunciou, ele escreveu. Então, é bem documentado. Falar tradição mórmon, tudo bem, é uma maneira de se expressar, né? Mas está certo, as datas aí estão corretas. O livro de Mórmon foi publicado pela primeira vez em 1830 e contém a história de várias nações antigas das Américas, incluindo Jareditas, que teriam chegado à América do Norte por volta de 2200 a.C. Preciso, muito bem, ia passar numa prova de seminário. Os Nefitas, que teriam sido uma ramificação da tribo de José, uma das tribos de Israel, que deixou Jerusalém antes da destruição da cidade em 600 a.C., e os Lamanitas, que teriam se separado dos Nefitas e tornado seus inimigos. O livro ensina princípios cristãos, como a importância da fé em Jesus Cristo, o arrependimento, o batismo e a vida após a morte. Os membros da igreja acreditam que o livro de Mórmon complementa a Bíblia e que, juntos, os 2 livros contêm a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Os membros da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias acreditam que o livro de Mórmon é um testemunho da divindade de Jesus Cristo e que sua leitura e estudo pode trazer paz, sabedoria, compreensão espiritual às pessoas. Muito bem, está correto. O que mais a gente pode perguntar? Vamos perguntar como é a estrutura organizacional da igreja. A Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias tem uma estrutura organizacional bem definida, com líderes em vários níveis. A menor unidade organizacional da igreja é a ala, composta por vários ramos. Aí já deu uma tropeçada, hein? Uma ala é a unidade principal da igreja, com certeza, né? Na organização da igreja. As famílias são a unidade principal, mas na organização, na estrutura da igreja, são as alas. Só que quando não tem um número de membros suficiente para formar uma ala, a gente forma um ramo. Então, uma ala não é composta por vários ramos. Aqui tem uma confusão. A ala é um ramo que tem mais pessoas, ela está mais organizada, a igreja lá é chamada um bispo. Quando não tem muitos membros e não pode se formar uma ala, não tem membro suficiente para servir, então a gente tem um ramo da igreja. E aí não tem um bispo, a gente tem um presidente de ramo. Então, ala e ramo são parecidos, mas muda com relação à quantidade de membros. Uma ala é semelhante a uma paróquia em outras religiões cristãs. Eu não sei, só tem paróquia na igreja católica, né? Outras religiões têm paróquia também, as igrejas evangélicas, não estou sabendo. E liderada por um bispo, que é um membro da igreja, que é chamado para servir como líder local. Eu acho que a paróquia ela se compara mais a uma estaca, que é um conjunto de várias alas e ramos, né? Tem que ter aí no mínimo talvez 5 alas para formar uma estaca. O bispo é responsável por supervisionar as necessidades espirituais e temporais da ala, incluindo serviço religioso, assistência financeira e apoio emocional. Várias alas formam uma estaca, que é liderada por um presidente de estaca e 2 conselheiros. O presidente de estaca é responsável por supervisionar as alas que estão sob sua jurisdição, e os seus conselheiros ajudam a administrar a estaca e a liderar as alas. Parcialmente verdade, né? Tá quase assim, diria 80% correto esse parágrafo, mas quem lidera as alas são os bispos, né? E os bispos, embora recebam orientação, treinamento e são supervisionados pela chave do presidente da estaca, os conselheiros da estaca, eles não vão lá, por exemplo, dar palpite, bispo, chama essa mulher para a sociedade de socorro, ou bispo, esse irmão, ele está precisando de ajuda. Normalmente não tem esse tipo de envolvimento. O presidente de estaca tem entrevista com os bispos, treina eles,
mas os conselheiros, eles cuidam de outras organizações a nível da estaca. Mas não está tão errado, essa explicação passaria. Poderia ser entendido assim, eu acho que tem uma visão. Não está 100% correta, mas dá para entender. A liderança geral da igreja é composta por um profeta, seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos. O profeta é considerado o líder espiritual da igreja e é considerado um porta-voz de Deus na terra. Tá certo, mas os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos apóstolos também são profetas, videntes e reveladores. E eu não estou vendo esse parágrafo falar isso. Vamos ver se vai dizer na próxima linha. O quórum dos 12 apóstolos é composto por 12 líderes da igreja que são chamados para servir como apóstolos e ajudar a liderar a igreja em nível mundial. É verdade, primeira presidência do quórum dos 12 apóstolos, eles lideram a igreja a nível mundial. Mas todos são profetas, videntes, reveladores e todos têm todas as chaves da liderança. É que só um exerce essas chaves, todas essas chaves ao mesmo tempo, que é o presidente da igreja, o apóstolo sênior na terra. Além disso, a igreja tem várias organizações auxiliares, incluindo a Sociedade de Socorro para mulheres, os rapazes e as moças para jovens, e os homens jovens e as moças também para jovens. Homens jovens, moças também para jovens. Não entendi isso, né? Tem rapazes e moças, mas não tem uma outra organização, homens jovens. Isso não existe. Poderia incluir aí nessas organizações auxiliares a escola dominical, não falou do bispado presidente, não falou dos 70s. Cada organização auxiliar tem sua própria liderança e programas específicos para atender as necessidades de seus membros. Tá certo. Vamos agora esquentar, falar uma coisa mais polêmica aqui. Vamos perguntar sobre as finanças da igreja. E sobre as finanças da igreja. A Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias é conhecida por ter uma das maiores instituições de caridade e bem-estar do mundo, e seus membros são incentivados a contribuir com ofertas financeiras e trabalho voluntário para apoiar as atividades da igreja. É verdade, né? Todos nós jejuamos uma vez por mês, doamos nossa oferta de jejum para ajudar os pobres. Temos muitos programas de serviço voluntário. A igreja sempre é uma das primeiras a chegar quando há catástrofes, como terremotos, maremotos. A igreja está lá servindo, né? Ela tem indústrias que produzem alimento e distribuem de forma gratuita no mundo todo. A igreja é financiada principalmente pelas ofertas dos membros. Os membros são incentivados a contribuir com uma dízima de 10% de sua renda para a igreja. Dízimo eu achei engraçado. Não está errado não, mas a gente normalmente fala dízimo, né? E muitos também fazem ofertas adicionais para apoiar projetos específicos, como a construção de templos e ajuda humanitária. A igreja não divulga informações financeiras detalhadas publicamente, mas alguns dados são divulgados anualmente em relatórios fiscais e em outras declarações públicas. Em geral, os recursos financeiros da igreja são usados para sustentar suas atividades religiosas e humanitárias, construir e manter templos e capelas, realizar obras de caridade e apoiar programas de bem-estar para os membros da igreja. Tá certo. Assim, tem algumas coisas aí que ficaram meio mal explicadas, eu acho, mas por ser um texto curto, não dá tempo de explicar tudo, né? Mas realmente é apresentado no relatório toda a conferência geral, a igreja ela tem auditoria interna e externa, as tentativas de desacreditar a igreja no que tange as finanças nunca foram bem sucedidas, né? Sempre quando algum jornal publica, a igreja tem bilhões e bilhões, tá? E daí? A igreja ela adquiriu esses bilhões e bilhões de forma justa, dentro da lei, por doações ou por seus próprios investimentos, está usando muito apropriadamente para abençoar o mundo, então, né? São todas infundadas. Então a igreja usa muito bem seu dinheiro. A igreja também possui várias empresas com fins lucrativos, como o Beneficial Life Insurance Company. Realmente eu não conhecia essa, mas pode ser verdade. O Deseret Book Company, isso é verdade. Fornecem serviços financeiros de publicação para os membros da igreja. Os lucros dessas empresas são usados para financiar as atividades da igreja e suas instituições de caridade. A igreja tem uma grande universidade, a igreja tem várias dessas coisas. Tá, vamos mudar de tópico, vamos falar de assuntos morais, vamos ver. Fale-me sobre a doutrina da igreja do casamento e os gays. Vamos apimentar aqui, vamos ver.
A doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias sobre o casamento é baseada na crença de que o casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher, e que o propósito do casamento é a criação de filhos e a construção de uma família eterna. É verdade, né? Mas a gente tem que lembrar também que o casamento, ele é entre homem e mulher em primeiro lugar, ou seja, deixará o pai, o homem, a mãe se pegará a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, o casamento não é unicamente para a geração de filhos. O casamento é para que um homem e uma mulher unidos, eles possam ter a vida eterna no mais alto grau de glória, recebendo a eternidade, a exaltação eterna. Então, tem que lembrar disso, porque os filhos que vocês tiverem, vocês vão ensinar, vão amar, mas eles vão sair de casa, vão formar as próprias famílias, e o casal vai ficar, né? Então, esse parágrafo talvez não deixou isso bem claro, que antes dos filhos é o casal, o amor dos dois, e depois sim, crescer e multiplicar, encher a terra, o mandamento dado desde o Éden, ele está válido ainda. A igreja acredita que o casamento entre homem e uma mulher é ordenado por Deus e é a base da sociedade. Correto. Em relação aos gays, a igreja ensina que a homossexualidade é uma tendência não escolhida, mas que as relações homossexuais são contrárias aos ensinamentos da igreja. A igreja acredita que a atividade sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher é um pecado, que a família é a unidade fundamental da sociedade. Está mal escrito isso aqui, porque a igreja ela não ensina que a homossexualidade é uma tendência não escolhida. A igreja não tem uma opinião ou uma doutrina sobre como surge o homossexualismo, a homossexualidade. Algumas pessoas dizem que a pessoa já nasce assim, estão tentando identificar genes para que a pessoa tem mais tendência a uma coisa ou outra. Até agora, não há uma opinião científica da comunidade científica dizendo uma coisa dessa. A igreja ela não diz, por exemplo, que a criança nasceu daquele jeito, ou foram situações da infância que levaram a isso. A igreja não tem uma opinião dessa, né? Se você vê as publicações da igreja, inclusive que está no aplicativo Biblioteca do Evangelho, a igreja se afasta dessas ideias. A igreja diz sim que quando nós sofremos tentações, nós podemos optar por não cair nas tentações. Então, o sexo fora do casamento, ele é errado não apenas nas relações homossexuais. Ela é errada no relacionamento heterossexual. E quando fala aqui que a igreja acredita que a atividade sexual fora do casamento entre homem e uma mulher é um pecado, também inclui o relacionamento sexual entre homem e homem, entre mulher e mulher. Isso não pode acontecer. E como uma pessoa homossexual, ela não vai provavelmente casar com uma pessoa do sexo oposto, então não pode ter relação sexual, né? E aí muitos das pessoas da comunidade LGBT acham isso injustiça, mas foi o que Deus estabeleceu, né? Então, tanto o heterossexual não pode ter um relacionamento sexual fora do casamento, como o homossexual, nesse sentido é igual. Agora, a esperança do heterossexual é que ele vai encontrar uma parceira ou um parceiro do sexo oposto e vai casar. O homossexual não vai poder fazer isso, a menos que, enfim, ele seja honesto e justo, né, com a pessoa do sexo oposto e queira ter esse relacionamento. Então, fica mais difícil. Agora, o que a igreja ensina é que o espírito é masculino, o espírito é feminino na vida pré-mortal. Então, nós consideramos o gênero o sexo biológico do nascimento. Existem muitas questões importantes, eu tenho feito vídeos a respeito de vários desses tópicos, mas basicamente é isso. A igreja também ensina que todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, são filhos e filhas de Deus, perfeito, e devem ser tratadas com amor e respeito. Muito bom. A igreja incentiva seus membros a serem gentis e compassivos com as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da sua, e a estender a mão para ajudar e apoiar aquelas que estão lutando com questões relacionadas à sua orientação sexual. Em 2015, a igreja emitiu uma declaração oficial esclarecendo sua posição sobre os direitos dos homossexuais, que incluiu a afirmação de que a igreja apoia leis que protegem os direitos de pessoas LGBT em questões como habitação, emprego e serviços públicos.
No entanto, a igreja continua a se opor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e atividade sexual fora do casamento entre homem e uma mulher. A igreja se opõe com relação à doutrina, mas se o país permite o casamento, a igreja vai respeitar a decisão de um casal homossexual de se unir, de adotar a criança, né? A igreja não vai dizer assim, vocês vão para o inferno, estão tudo condenado. Mas tem algumas coisas que alguém que escolheu casar com alguém do mesmo sexo ou ter um relacionamento sexual fora do casamento, né, com uma pessoa do mesmo sexo, não vai poder, eles são bem-vindos na igreja, mas eles não vão poder desfrutar de todas as bênçãos, né? Por exemplo, imagine um casal gay que não é casado ou que é casado, eles não vão poder entrar no templo, por exemplo, né? Não vão poder ter chamados na igreja. Então, porque estão em oposição à lei que o Senhor estabeleceu. Mas tá um texto aqui razoável, acho que tem uma visão geral e meio imparcial sobre a igreja. Vamos perguntar assim, quais as maiores polêmicas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Vamos ver. A Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, como qualquer organização com muitos seguidores, tem enfrentado controvérsias e polêmicas ao longo de sua história. Algumas das maiores polêmicas envolvem a poligamia, número 2, o racismo, número 3, o tratamento de mulheres e LGBTQ+, controvérsias históricas. Então, ele pontua aí 4 coisas que eu concordo são assuntos polêmicos, assuntos que geram curiosidade na internet para muitas pessoas de nossa fé e aquelas que não são de nossa fé. Sobre a poligamia, ele fala que a igreja praticou a poligamia, que é o casamento plural, durante grande parte de sua história, até que a prática foi oficialmente abandonada em 1890. No entanto, algumas comunidades fundamentalistas mormons ainda praticam a poligamia e a igreja frequentemente é questionada sobre sua posição em relação a essa prática. Bom, essas comunidades fundamentalistas, eles não são membros da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, porque quando um membro é descoberto praticando poligamia, ele é excomungado, tá? Não tem isso. A prática da poligamia, ela acabou. Lá a gente pode ler em Doutrina e Convênios a Declaração 1 e o For Woodruff dizendo que não vai ter mais poligamia. E assim, e não é porque houve poligamia no começo da igreja que todo mundo tinha casamento plural, tá? Não era todo mundo, tinha alguns casais que optavam por não ter casamento plural. Então, tá bem, é que assim, tá resumido aqui, o texto não expande muito, mas a gente tem falado bastante sobre isso. O casamento plural às vezes é ordenado por Deus. A gente vê Moisés, a gente vê Abraão, Isaac. Isaac eu não sei, mas Jacó, né, tendo mais de uma mulher. Então, tem personagens bíblicos que tinham mais de uma mulher e eles eram considerados justos perante Deus. Então, Davi, por exemplo, teve várias mulheres. Ele acabou pecando no caso da esposa de Urias, né, mas quando ele aceitava Deus, continuava com ele e era aprovado por Deus. Então, uma leitura de Doutrina e Convênios 132 pode ajudar a entender isso aí. Racismo. A Igreja Mórmon tinha uma política oficial de discriminação racial até 1978. Eu fiz um vídeo recente falando sobre isso. Quando a Igreja ela anunciou a revelação de que todos os homens dignos poderiam receber o sacerdócio e participar plenamente dos rituais do templo, independentemente de raça. A Igreja tem sido criticada por sua história de racismo e por demorar tanto para mudar essa política. Mas a Igreja, o profeta, ele tem falado para evitarmos ações de racismo. É uma igreja mundial. A igreja é um parceiro de associações que fomentam a inclusão e procuram acabar com o racismo. O presidente Nelson vai receber um prêmio de uma dessas instituições agora, reconhecendo os serviços maravilhosos que ele tem prestado nos direitos civis. Então, assim, existem pessoas racistas na igreja? Provavelmente sim, né? Agora, a igreja não ensina o racismo. Algumas pessoas do passado eram racistas, inclusive líderes da igreja? Sim, com certeza, nós vemos isso na história da igreja. Mas a doutrina da igreja é que todo homem, mulher, independentemente de raça ou cor, tem que vir a Jesus e receber as bênçãos, e Deus vai abençoar ele sem ver a cor da pele
ou as distinções que são estipuladas pelo homem. Deus olha para o coração. O tratamento de mulheres e do LGBTQ+. A igreja já enfrentou críticas por sua posição em relação às mulheres e à comunidade LGBTQ. A igreja tem sido questionada por sua posição em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, bem como por sua falta de representação das mulheres na posição de liderança da igreja. Bom, a Sociedade Socorro é uma organização de mulheres, uma das mais antigas, uma das maiores hoje em dia, sempre é liderada por mulheres a nível local e a nível mundial. Nós temos a Organização das Moças, a Organização da Primária. As mulheres participam de conselhos nas alas, nas estacas. Então, assim, eu sei que houve uma confusão no passado e algumas mulheres feministas diziam as mulheres não podem receber o sacerdócio. O presidente Nelson já esclareceu que homens e mulheres têm acesso ao poder e às bênçãos do sacerdócio. As mulheres não recebem mesmo o ofício do sacerdócio, mas no templo elas agem pelo sacerdócio. Quando elas vão para a missão, elas são designadas a pregar o evangelho do mesmo modo que os homens. Nos chamados da igreja, elas recebem também designações. Então, eu não sei, as mulheres que eu conheço, né, mais próximo, como minha mãe, minhas irmãs, minha cunhada, elas estão satisfeitas e elas são felizes na igreja e elas sentem a participação delas sendo valorizada na igreja. Então, não sei se esse foi um big deal, né, realmente. Sei que algumas pessoas tentaram levantar essa questão, mas as mulheres, mesmo na época da poligamia, o governo dos Estados Unidos ficou surpreso com a força das mulheres mormons, como eles chamavam, né? O estado de Utah, ele foi um dos primeiros a ter o sufrágio feminino, o direito delas votarem. Então, não sei muito bem isso. Com relação aos gays, lésbicas, bissexuais, eu não sei as outras siglas aí muito bem o que significa, mas as pessoas com uma orientação sexual diversa, a igreja, como já falei antes no vídeo, aceita todas as pessoas e as convida a vir a Cristo, mas nós não podemos nos desviar da doutrina revelada por Deus de que o casamento entre homem e mulher. Isso a gente tem que continuar ensinando. Controvérsias históricas. A igreja também enfrentou polêmicas em relação à sua história e à sua fundação. Algumas das questões mais controversas incluem o envolvimento do fundador Joseph Smith em práticas ocultas e a autenticidade do livro de Mórmon. Essas práticas ocultas eu não sei do que eles estão falando, talvez o fato de Joseph ter traduzido pelo dom e poder de Deus o livro de Mórmon, usando o Urim Tumim, usando a pedra do vidente, talvez seja isso, ou talvez os templos que ele está querendo dizer aqui, né? A autenticidade do livro de Mórmon é sempre um assunto muito interessante, mas é difícil você ir contra a autenticidade do livro de Mórmon, porque existem robustas evidências de que a tradução ela aconteceu da forma que Joseph relata, né? Nós temos as testemunhas do livro de Mórmon que, mesmo afastadas da igreja e azedas com o profeta, não negaram o testemunho delas até morrer. Nós temos evidências históricas que mostram que as coisas aconteceram daquela maneira. Então, eu acho que essas polêmicas, quando surgem, é porque a pessoa não tem o conhecimento dos fatos, mas com o projeto Joseph Smith Papers, o livro Santos e tantas outras iniciativas para tornar mais clara a história da igreja, essas controvérsias têm a tendência de desaparecerem. É importante notar que a Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias tem feito esforços para lidar com questões e avançar em direção a maior transparência e inclusão. É verdade, alguns anos atrás, a seção Tópicos do Evangelho foi lançada e tem vários artigos lá que falam sobre essas questões de forma bem completa. Existem vários livros, existem iniciativas independentes, como a Central das Escrituras, para explicar essas coisas. A igreja tem se esforçado para ser mais aberta sobre sua história e para trabalhar em direção a uma comunidade mais inclusiva e acolhedora. Muito bem, acho que o vídeo já ficou bem longo, mas o que eu queria pedir para vocês? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo que eu fiz aqui, manda aí nos comentários algumas perguntas que vocês gostariam que eu fizesse ao chat OpenAI, e eu vou colocar elas aqui e vou explicando, vendo o que faz sentido, o que não faz sentido. A princípio, eu gostei bastante da resposta deles. Alguma coisa ou outras que não está certo, né? E algumas coisas me incomodaram como membro da igreja, mas
Eu acho que para uma inteligência artificial ficou bem feito aqui. O que vocês acharam? Conta aí nos comentários. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até mais. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem